Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, vídeo rodada 2 no ar. Passar um retrospecto rapidinho da rodada 1. Videozinho rápido aí pra gente já aquecer os motores pra rodada 2 do Cartola. Rodada muito importante também pro restante do campeonato, que a gente também vai buscar valorização. A valorização muda um pouco, vamos ver como vai funcionar esse ano aí, né? Normalmente a gente costuma escalar aí jogadores pensando na média das duas rodadas. E aí depois da média dessas duas vai ser o valor ali que ele vai valorizar, né? Mas claro, vamos pensar em potenciais também de jogadores que não foram tão bem, jogadores que foram bens e que dá pra gente escalar também de volta. Ter esse equilíbrio aí. E passar aqui um retrospecto rapidinho do time. Time do filho aqui fez 64 pontos. Time do pai ficou na casa dos 70 e poucos. Também valorizou 7 cartoletas. Não valorizamos tanto, né? Internacional decepcionou a gente. Mas tá bom, 7 cartoletinhas, tá acima da média aí dos cartoleiros. E vamos lá escalar o nosso time, mas antes passar rapidamente pelos jogos. A gente tem Flamengo e Inter, jogo ficar de olho quem joga pelo Flamengo aí. Bragantino e Galo, Santos e São Paulo, Rio e Mirassol, Palmeiras e Vitória, jogo interessante também. Grêmio e Botafogo, Bahia e Flu, Vasco e Chape, jogo interessante, por olhar o Vasco aí, talvez pensar em algum nome ofensivo. Cruzeiro e Coxa. E o Atlético Corinthians não vai valer para essa rodada aí. A gente vai lá, tá escalando, vamos estar vendendo todo o nosso time aqui. E começando, é claro, pelo nosso ataque. E aqui eu vou ter que mencionar ele, o Caio Jorge, né? Não foi bem contra o Botafogo, o Cruzeiro precisando responder. Contra o Coxa pode ser um jogo importante, né? O Cruzeiro precisa dar uma resposta para a torcida. Por enquanto aqui, vou estar confiando no Caio Jorge, pensando principalmente em pontuação aqui. Palmeiras, quem for jogar, dependendo do Vitor Roque ali, seja interessante, né? Pensando que pode ter gol contra o Vitória. O próprio Flaco Lopes, né? Pode ser aí pensando numa média aí, que ele tá com 18, valendo 18, teria que fazer mais ou menos na casa de uns 9 para valorizar, né? Pensando em pontuação, pode ser um cara interessante também. Gosto para essa rodada de atacantes do próprio Bahia aí. Acho que é um jogo aberto, Bahia e Fluminense. Um cara interessante para mim aqui é o Andrés Gomes. Fez aí 6 pontos na última rodada, mesmo sem gols, né? Então acho que é um jogo aí que a Chape venceu do Santos, mas mostrou bastante fragilidade defensiva, né? Então acho que é um jogo aí que o Vasco jogando em casa tem chance de pontuar e o Andrés Gomes e bem também. O próprio atacante do Mirassol, né? Alisson deu assistência na rodada passada. Remo também se mostrou um time bem fraco aí contra o Vitória. Não gostei do jogo deles. Então é um nome interessante também. Mas por enquanto aqui eu vou estar fechando com o William José aí. Tem o pênalti ao seu favor no Bahia. Cara interessante para a rodada aí. Meio de campo. Os principais nomes para mim aqui. Fez gol na última rodada contra o Mirassol. É o Felipe Coutinho. É caro, né? Um pouquinho aqui, 3 cartoletas, mas acho que tem um potencial de pontuar e com a pontuação aí valorizar bastante para essa rodada. Nomes do Palmeiras, dependendo do valor, eu gosto também para essa rodada. Nomes interessantes do Bahia, eu gosto do G. Lucas, meia bastante participativo aí, fez gol na última rodada. Então, acho que um nome interessante para esse jogo contra o Fluminense também aí. E nominho para fechar o meio de campo aqui, eu gosto do Marlon Freitas, né? Pensando aí em escalar alguém do Palmeiras, um carinha um pouquinho mais barato, pode ser interessante ali também. E ainda mais barato, que não foi também, acho que talvez tenha um potencial de valorização aí, né? A gente vai atualizar para ver como vai ficar esse formato aí desse ano do Cartola, mas é um nome interessante aí, é o Maurício do Palmeiras. Laterais, pensando principalmente em SG, aí eu gosto um SG ousado, Mirassol fora de casa e o próprio Bragantino. Gosto do SG do Vasco, por mais que o Vasco tomou gol contra o Mirassol. A Chape fez gol contra o Santos, mas pra ser bem sincero, foram gols ali, a zaga do Santos entregou vários gols, jogou muito mal. Não tem um potencial tão grande assim do ataque da Chapecoense. Então gosto ali de talvez algum nome do próprio Vasco também para compor a lateral e a zaga, né? Mas por enquanto aqui eu vou estar indo com o Piquerez, pensando no potencial de SG do Palmeiras aí, até do potencial, né,
do Piquerez, né? Fez 5 pontos aí, mesmo sem o SG, então com o SG pode ter uma pontuação muito boa. E no mesmo caso o Varela, né? 6,70 mesmo sem SG. Pega o Flamengo, com o Internacional que eu não consigo ganhar em casa, então é um nome interessante também. E o próprio Luciano Jubá ali também é interessante. Zagueiros, né? Vamos pensar aqui em zagueiros um pouquinho mais baratos. Gosto do zagueiro do Bahia, o David Duarte, né? Pensando aqui num SG mais ousado para essa rodada. Gosto também aqui, como eu falei, talvez algum outro zaga do Vasco ali, pensando num próprio SG. Mas é uma rodadinha bem complicada aí de a gente escalar pensando nesse SG, né? Bastante confrontos equilibrados. Então acaba sendo difícil. Mas por enquanto aqui eu vou estar fechando com o Robert Renan. E vou estar pensando também aqui num SG talvez usado aqui, o próprio David Duarte aqui do Bahia. Goleiros. Goleiros rodada passada, o Walter foi bem até. Valorizou. 4 pontinhos, mesmo tomando gol. Pedro Morisco. Olho no Pedro Morisco. Foi muito bem aí contra o Bragantino. Valorizou 3 cartoletas. 11 pontos mesmo tomando gol. É um nome aí pra gente ficar de olho ao longo do campeonato, né? Defende bem e o Coxa é um time que acho que vai sofrer bastante ao longo dos jogos, né? Bastante pressão aí. Para essa rodada, gosto aí do Walter mais uma vez, pensando num SG fora de casa contra o Remo, pontuação com defesas, né? Nome interessante também. Próprio Rossi aí também pensando num SG, mas principalmente aí eu vou estar confiando mais uma vez no Walter, né? Jogando fora de casa, vamos fazer aqui uma estratégiazinha anti-negativo com o Volpe e eu vou escalar o Walter. Carlos Miguel também é uma boa pensando em SG. E aqui o técnico, vamos ver quem que vai. Ih, faltou dinheiro pro nosso técnico, meus queridos. Gafe na escalação. Vamos tirar aqui o Volpe, vamos escalar um técnicozinho barato. E para essa rodada aqui eu vou debruçar aqui, vou com o Fernando Diniz, aí é um bom nome. E aí vai sobrar quem de gol aí. Vamos ter que ir com o cara da Chape aqui mesmo. Gafe aí na hora do vídeo, mas Fernando Diniz é um bom nome aí, eu gosto também. Nomes mais caros aí, o próprio Abel e o Felipe Luiz, né? São nomes interessantes também para ser nosso técnico. E uns nomezinhos mais em conta aí, talvez teria aqui o próprio técnico do Mirassol mais uma vez. Daí a gente sobra um pouquinho aí de escalar um goleiro um pouquinho melhor, talvez escalar o goleiro do Remo. Vamos ter que fazer umas organizações aqui pra gente fechar. Então, vamos lá. Walter, Guanais de técnico, Juba na lateral ali também é um nome interessante. A gente fecha aí com um time com 106 cartoletas. Pra capitanear, vou na ousadia aqui, vou com o Andrés Gomes contra a Chape. Meu reserva de luxo aqui, vou estar indo com o nosso querido Eduardo Sacha contra o Atlético Mineiro. Meio de campo, reserva aqui, eu vou estar indo com o Everton Araújo, por enquanto, aqui do Flamengo. Nosso zaga reserva aqui, eu vou estar indo com o William Machado do Mirassol. Na lateral aqui, eu vou com o Lucas Piton. E no gol aqui, eu vou estar indo, por enquanto, aqui com o da Chape aqui, mas vamos pensar numa estratégia anti-negativo. Então é isso, galera. Se inscreve no canal aí, deixe seu comentário, manda pro seu amigo, ajuda bastante a gente. Segue a gente lá no Telegram, times exclusivos lá para quem tá seguindo no Telegram, time tiro curto, valorização e segue a gente. Quando estiver perto do mercado fechar, vem um vídeo de atualização também. Valeu e fui!